Bom dia a todos. Todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, sejam nossos amigos de forma presencial, nossos amigos de forma online, que nos acompanham pela página do Seu Aurélio e também pela página da comunidade Vida Nova. E só relembrando de alguns recadinhos, né? Então, os nossos grupos de trabalho presenciais são aos domingos às 9 horas da manhã, sempre com o Livro dos Espíritos e depois os passos presenciais. E às segundas-feiras à noite, às 10 para as 8, com a palestra sobre a doutrina espírita e depois também os passos presenciais. Às quartas-feiras, às 2 da tarde, temos plantão de passe, com a leitura do Evangelho, depois os passes e mais o nosso bazar permanente. E às quartas e quintas-feiras à noite, às 8 horas, de forma remota, de forma virtual, os nossos grupos de estudo. Para quem tiver interesse, é só dar o nome com o número de celular com WhatsApp, que a gente inclui no grupo. E só relembrando, no dia 10 de março, às 19 horas, nós teremos uma palestra com Isaías Claro, né? Ele vem lá de Oswaldo Cruz, para falar para a gente de Maria de Nazaré e o advento do Cristo, né? Palestra de modo presencial aqui na casa, e ela será retransmitida também de forma online, através do Facebook, do aplicativo e do YouTube da Rádio Comunitária, né? Mais a página também do Seu Aurélio e a página do Pátio do Evangelho, né? Então, pelo rádio também. E pelo rádio também será transmitida de forma ao vivo. Tá? Mas quem puder vir prestigiar aqui presencialmente, a casa vai receber todos de bom grado. Isso aí, viu? Isso é para quem não pode vir. Para quem não puder comparecer. Para quem puder, por favor, né, esteja aqui presente. E hoje, então, dando continuidade, né, ao livro que me foi solicitado para poder fazer a exposição, a gente vai falar sobre o capítulo 8 no livro 3, que é Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Tá? Mas antes da gente poder falar, eu convidaria todos para que nós pudéssemos, então, nesse momento, antes da exposição, iniciarmos, né, o nosso grupo, nossos trabalhos com uma prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse domingo que se faz presente, por mais essa oportunidade que a casa tão bem nos recebe, que a espiritualidade que com certeza vem preparando esse ambiente há muito tempo, para quando a gente pudesse chegar aqui, ou a gente pudesse assistir de forma online, pudéssemos também ser agraciados, ser recebidos com os seus fluidos magnéticos, para o melhor compreendimento da lição dessa manhã. Mestre Jesus, crentes no vosso amor e na vossa presença, pedimos a vossa permissão, então, para iniciarmos o grupo e o estudo dessa manhã. Ser conosco e que assim seja. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as questões de 413 até a 418, tá, do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que Kardec faz nesse tema é o seguinte: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensivas, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Então, qualquer pergunta que ele faz, né? No estado de emancipação, quando há aquele, então, breve desligamento do corpo e da alma, né? Por exemplo, no sono é uma forma de emancipação, Kardec fala assim, parece que a gente tem duas vidas simultâneas, né? A vida do corpo e a vida do espírito, né? É isso mesmo? E a espiritualidade responde: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente, né? Então ele fala, parece, né, assim, na verdade, na emancipação, né, quando a gente sai do corpo, por assim dizer, então a vida espiritual, a vida nossa como espírito, como alma, ela é muito mais forte, a gente enxerga muito melhor. Mas não existe propriamente duas vidas, né? É única e exclusivamente a vida do espírito. É ele quem dá corpo, é ele que dá forma, é ele que dá pensamento, né? É ele que dá a vida, por assim dizer. Tudo advém do espírito. O corpo meramente é um instrumento, né? A vida, como a conhecemos, pensante, que fala e raciocina, é a do espírito e não a do corpo.
Este é o instrumento da alma, e quando aquela o abandona, né, quando a alma abandona o corpo, ao término de sua missão no mundo, o corpo se desfaz. O que se pensa que são duas vidas é porque o espírito, quando livre em estado de sono, ainda se acha ligado ao corpo por laços fluídicos e é capaz de movê-lo e fazê-lo sentir. Então aqui uma explicaçãozinha só, então assim, como a gente já falou, né? A vida como a conhecemos, aquilo que fala, que pensa, que sente, que ama, que odeia, que raciocina, é o espírito, né? É ele quem dá forma a tudo isso, é ele quem dá origem a tudo isso, né? E o corpo, então, ele é o instrumento pelo qual a alma aqui vive, aqui ela acaba se comunicando, se transmitindo, andando, pensando, andando, caminhando, se movendo, né? mesmo falando, né? Uma forma como a gente conhece hoje, né? E quando a alma sai do corpo, né? Quando há o desencarne, quando há esse rompimento desse laço fluídico, o corpo simplesmente volta a ser uma matéria inerte e aí ele vai voltar para a natureza e dá vida, dá origem a outros tipos de corpos, né? E depois, quando a gente pensa que são duas vidas, é porque quando há esse desligamento, por exemplo, durante o sono, é como se o corpo fosse um objeto do espírito. Por isso que ele entende, né, muitas vezes, que são duas vidas. Porque ele consegue como se fosse mover um celular, mover uma garrafa, né? O espírito consegue fazer isso, alguns, né, durante então esse estado de sonolência. Tá? Aí já na próxima pergunta, que é a 414, Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade, né? Podem duas pessoas que conhecem visitar-se durante o sono? Né? A resposta, certo, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outros países. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e o que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis estas visitas. Né? Então ele fala que além das pessoas que a gente conhece, né, enquanto aqui encarnado, há também essas visitas, essa comunicação, esse encontro com aquelas pessoas que nós conhecemos e das quais nós nem lembramos muitas vezes. Né? Eu não sei hoje qual que é o rol de conhecidos que a gente tem na nossa vida, né? Mas será que de outras existências, com certeza esse número é muito maior, né, das pessoas que a gente conhece hoje. E conforme a gente vai encarnando e reencarnando, né, essa comunidade, essa quantidade de pessoas pelas quais passam, pelas quais cruzam pelas nossas vidas, elas vão aumentando. E é o que ele fala aqui, né? Então, no planejamento reencarnatório, cada um faz o seu planejamento, cada um estima para onde vai querer ir, o que vai querer fazer, com quem vai querer viver, né? Com as formas como vão querer se relacionar, né? Isso é o planejamento. Depois a execução é uma outra coisa, né? Mas no planejamento então, se faz tudo isso, e a gente também fez o nosso, né? E muitas vezes alguns desses caminhos acabam não se cruzando enquanto aqui encarnados, né? Mas não quer dizer que eles vão ser desfeitos. Tá? Então eles vão continuar esses laços de simpatias, nesses laços de amizades, vamos dizer assim, por toda a eternidade. Né? E a gente vai então se reencontrando, estudando, trabalhando junto, muitas vezes, né, ao passo da nossa vida. Então durante o sono, o espírito se encontra mais ou menos livre, e é nesse momento que ele se encontra com quem mais tem simpatia espiritual. Razão porque sonha com pessoas da sua amizade. Quando sonha com alguém que julga desconhecer, trata-se de sintonia com personalidades de outras vidas. Né? Acho que quem nunca, né? Sonhou, acordou e falou, nossa, mas eu vi tão nitidamente uma pessoa e eu não lembro quem ela é. Né? Não lembro o nome, não lembro de onde eu conheço. Né? Muito provavelmente são pessoas de outras existências, que a gente acabou se reencontrando em outras vidas. Para se ter sono proveitoso, necessário é que se prepare durante o dia, com pensamentos bons, com palavras edificantes e com vida reta. Os acontecimentos dos sonhos são a resposta do que se pede durante o dia, pela conduta. Né? Quando a gente fala aqui em cima, que a gente se encontra com quem tem simpatia espiritual, e depois no segundo parágrafo
preparativo para o sono, né, essa simpatia espiritual, ela está intimamente ligada com aquilo que nós realizamos durante o nosso dia, né, durante a nossa jornada, por assim dizer. Eu acabo atraindo para mim e me reencontrando com pessoas pelas quais eu sou simpático, seja no bom, seja no mal, seja para fazer boas obras, seja para fazer más obras, né? Eu acabo me reencontrando com pessoas que estão na mesma sintonia que eu. Por isso que, se quer ter um sono proveitoso, então se prepare, né? Durante a sua jornada, durante o seu dia principalmente, que seja um dia proveitoso, que seja um dia edificante, com bons pensamentos, para que à noite eu possa, daí sim, liberto do corpo, continuar essa minha jornada de bons pensamentos, de trabalho edificante, de trabalho caridoso. Vivemos duas etapas simultâneas, né, junto. A vida física e a liberdade pelo sono no mundo espiritual. Preparemo-nos sempre para os bons encontros durante o sono. E se desejamos boas companhias nesses momentos de liberdade, melhoremo-nos por dentro, que o exterior refletirá as nossas mudanças. Encontros e reencontros teremos sempre, na terra e no mundo espiritual, e os valores deles dependem dos nossos valores, né? Se eu quero ter bons encontros e boas companhias, eu preciso ser uma boa pessoa, preciso ter bons pensamentos e bons atos, né? Se encontros e reencontros teremos sempre, né? Então esses valores dependem única e exclusivamente de nós mesmos, né? Não quer dizer que eu fazendo bons trabalhos, boas obras, tendo os bons pensamentos, de repente eu não reencontre com alguém que seja ainda imbuído pelo ódio, pelo amor, pela vingança, mas daí são outros tipos de trabalho, né? Pode ser algum tipo de reencontro que eu preciso ter com aquela pessoa para essa aproximação, para algum perdão, né? Ou às vezes muito mesmo para algum aprendizado, né? Mas tudo isso depende da forma como eu ajo durante a minha existência. E na 415, Kardec então faz a seguinte questão: que utilidade podem elas ter, né, esses reencontros, se as olvidamos, né, se as esquecemos? Então qual que é a utilidade de eu reencontrar com alguém e depois eu acordo e eu esqueço, né? De ordinário, né, ou de comum, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações, né? Então o que ele fala aqui? Apesar de eu esquecer a essência, né, e muitas vezes eu esquecer, inclusive com quem eu reencontrei, não lembrar quem que é aquela pessoa, ou não fazer a menor ideia do que aconteceu durante aquele sono, né, aquilo fica gravado dentro do espírito, né? Assim como as nossas vidas pregressas, né? Eu muitas vezes não consigo lembrar o que eu fiz no passado, mas eu tenho dentro de mim uma ideia daquilo que é certo, do que é errado, da onde eu preciso corrigir, quais são as minhas falhas, quais são os meus defeitos, quais são as partes boas que eu faço, né? Então isso está gravado ali, e uma vez gravado, uma vez aprendido, ele nunca mais ele é esquecido, né? Ele pode ser momentaneamente esquecido, né? Ou barrado, por assim dizer, mas o espírito sempre conserva aquele aprendizado. Então, o que ele fala aqui? Né? Que às vezes essas lembranças, esses aprendizados, e mesmo essas pessoas, elas vêm em forma de intuição, né? Quem nunca estava andando pela rua ou chegou em algum lugar, encontrou com alguma pessoa, conversou e falou: nossa, parece que eu conheço ela faz décadas, né? E faz, né? Muitas vezes faz décadas mesmo, ou faz vidas que a gente conhece algumas pessoas, né? Acabou esquecendo momentaneamente, mas você viu como é que dentro de nós mesmos, né, ficou aquela centelha, ficou aquela lembrança, né? E isso ela vem em forma de intuição. Então a utilidade dos encontros espirituais na liberdade parcial do espírito, no transe do sono, ela é imensurável, né? Ela é imedível. Aparentemente, pensa-se que o que se esquece dos encontros no mundo espiritual fica perdido. É um engano, pois nada se perde. O que aprendemos no plano do espírito gravar-se-á com maior intensidade, e passando para o corpo físico, esses conhecimentos
filtrar-se-ão de acordo com as necessidades, chegando ao homem pelos canais da intuição. Né? Então, ainda que eu não lembre como resolver determinada situação, me vêm essas intuições, seja de fora, né, do espírito, quando aí são outras pessoas que vêm nos ajudar, mas muitas vezes também vem de nós mesmos, né? Porque a gente já passou por aquilo, a gente já sabe como resolver determinada situação, a gente já sabe aonde está errando, a gente já sabe aonde precisa ser melhorado. E daí fica aquela vozinha no fundo da cabeça, né? E essa vozinha muitas vezes somos nós mesmos, né? Essa intuição, são essas lembranças que ficam sempre eclodindo dentro do nosso cérebro. Os encarnados, quase sempre ao despertar, têm vagas lembranças de alguma coisa que aconteceu em sonho. Essas lembranças promanam da verdade que se espraia na sutilidade da vida e aparece de várias formas nos caminhos humanos, como um socorro nas horas necessárias, né? Então, quem nunca também estava passando por alguma situação e do nada não se vê ali como passar por aquele problema, como resolver determinada situação, ou como se resolver dentro da existência, e acaba vindo então essas lembranças, esses flashes, por assim dizer, né? São lembranças nossas que a gente acabou aprendendo na espiritualidade, seja em vidas pregressas, seja nessa vida, seja durante o sono, seja enquanto está esperando uma outra oportunidade de reencarnar. Tudo que a gente aprende acaba ficando dentro do espírito, né? Já na 416, pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto? O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizam ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele o querer quando desperto, né? Então aqui ele separa a resposta em dois pontos, né? Então eu posso querer, quando for dormir, quando for sonhar, me encontrar com alguém? Então essa é a pergunta. Eu posso, de repente eu quero me encontrar com fulano que ou já desencarnou ou ainda está em vida também, mas também vai estar durante o sono. E daí a resposta para a primeira fase é: quando o homem ele já está bastante esclarecido, né, muitas vezes aquilo que ele planeja durante a sua existência, eu quero me encontrar com determinada pessoa para resolver tal situação. Quando ele acaba sonhando, dormindo, né, ele desperta do corpo, ele vê que aquela situação pela qual ele queria resolver, às vezes não serve para nada. É uma situação meramente material. E daí ele já desperto da matéria e fala, eu não preciso isso. Eu não preciso me encontrar para fazer isso. Eu vou tocar minha vida espiritual, né? Então ele começa a se enxergar realmente como espírito e ver que muitas vezes os problemas pelas quais nós temos no plano material são meramente do plano material. E quando ele se desprende, ele não se importa mais com aquilo, né? Mas como ele fala aqui, já quando são homens, já quando são seres humanos um pouco mais elevados, né? Para os demais, que ainda estão apegados à vida material, esses ainda continuam querendo, mesmo desperto do corpo, mesmo quando está já nesse estado de emancipação, continuar com as suas escravizações de paixões humanas, né? Através dos seus vícios, através dos seus erros, através muitas vezes do seu ódio, né? Mas isso não quer dizer que a espiritualidade vai conceder essa visita, tá? Ela sempre concede desde que haja proveito para as duas pessoas, né? Se não houver proveito nenhum, né, não há por que essa visita acontecer, tá? Então,
Por isso que é importante esses nossos preparativos para dormir, né? Para o sono, para que a gente possa, de fato, ter essa emancipação da melhor forma possível, para que eu consiga, de fato, continuar a minha jornada espiritual. O espírito tem uma postura quando no corpo. Entretanto, ao tornar-se livre da matéria, dentro da sua parcialidade, ligado apenas pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, desde quando seja alma elevada. Por exemplo, se quando se movendo no corpo, ele deseja fortemente encontrar-se com alguém no plano do espírito, ao entrar no transe do sono mais livre, ele pode não se interessar mais pela ideia preconcebida. Mas quando é um espírito envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono, pode se encontrar com companheiros das mesmas ideias ou piores ainda, né? Então a gente acaba atraindo tudo aquilo pelo qual nós emanamos, né? Então se eu quero atrair bons espíritos, eu tenho que ser um bom espírito. Se eu quero atrair amor, atrair caridade, atrair paz, eu preciso emanar amor, emanar caridade, emanar paz, né? Ao contrário, se eu acabo emanando maus pensamentos, ódio, vingança, eu atraio para mim espíritos que pensam da mesma forma, ou como ele fala aqui, ou às vezes piores ainda, né? E daí na penúltima questão dessa manhã, podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Né? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes de amizade costumam reunir-se desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar junto. Aí Allan Kardec complementa que pelo termo antigos se devem estender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Né? Então a gente pode sim, né, durante o sono, por exemplo, nos reunirmos para continuar o trabalho. Né? De repente um trabalho de atendimento na casa, um trabalho de atendimento na rua, um trabalho de atendimento pela qual aqueles que a gente gosta, aqueles que não são caros, um trabalho de atendimento para com a gente, né? Então pessoas se reunirem para nos atendermos, para que a gente possa então, aí sim ser o alvo daquele atendimento, daquela ajuda em específico, né? Então sempre que há essa necessidade e, por assim dizer, esse comprometimento de realizar essas tarefas, com certeza a espiritualidade não só autoriza, mas como ela acaba ajudando naqueles trabalhos. Né? A espiritualidade que a gente fala é a espiritualidade mais elevada, né? a do alto. Assim como ela nos ajuda a nos reunirmos aqui enquanto encarnados, ela também nos ajuda a nos reunirmos enquanto desencarnados, para que o trabalho continue. Aos espíritos, por estarem encarnados, nada impede de formarem assembleias no mundo espiritual, no percurso do sono. Isso acontece sempre. São almas afins que se reúnem para trocar ideias. Assim os bons, assim os maus, dentre os quais existem os retardatários, que faltam muitas vezes aos compromissos e que são sempre chamados aos deveres. Né? Então, a nossa jornada continua, o nosso trabalho continua. Né? Então, não adianta eu vir na casa espírita com bons pensamentos e ao sair daqui mudar esses pensamentos. Né? Muitas vezes eu preciso continuar, inclusive o meu trabalho. Né? Eu sou convocado, às vezes eu sou chamado para continuar um atendimento, para continuar uma prece, para continuar um estudo, para continuar um aprendizado. Né? Então, por isso dessa importância, dessa sintonia sempre para com o alto. E por último, né, na questão 418, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderá encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Então, imaginemos aquela pessoa que faz tempo que a gente não tem contato, né, enquanto encarnado, né, uma pessoa que a gente conheceu, que a gente acabou se reencontrando enquanto estava aqui na matéria. De repente essa pessoa mudou para outro país, para outra cidade, e a gente perdeu o contato, e a gente imagina que ela já tenha até desencarnado.
Eu posso, então, durante o sono, me encontrar com aquela pessoa e verificar que ela continua viva ou encarnada, né? E quando eu acordar, eu ter essa intuição daquilo que aconteceu. Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se não lhe houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter esse pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então o que ele responde aqui? Que sim, mas depende, né? Então eu posso sim, durante o sono, eu me reencontrar com aquela pessoa, né, e checar o estado que ela está, se viva ou se desencarnado, né? Mas eu só vou conseguir lembrar disso ou ter essa intuição dependendo da prova pela qual eu preciso passar. Então, se a minha prova, eu preciso acreditar que aquela pessoa, ou ficar na dúvida se aquela pessoa está viva ou não, né? Então eu vou perder essa intuição, porque faz parte da minha prova, faz parte do meu progresso. Caso contrário, então eu posso sim poder relembrar desse sono, do estado como ela está, da forma como ela está vivendo, né? Se tivermos alguma notícia de um nosso amigo tenha desencarnado, ao encontrá-lo, podemos perfeitamente saber dele a verdade, como também verificar as suas condições. O espírito mais esclarecido saberá se o amigo pertence ao mundo físico ou não. A alma, ainda ligada ao vaso físico, é reconhecida pelo cordão de prata, ainda ligado à base do crânio do perispírito e ao crânio do corpo físico, ao passo que o desencarnado se encontra livre das cadeias da carne. Quantos amigos se separam, mudando para outro país, e por lá deixam a carne, encontrando-se depois no mundo espiritual, pelas portas do sono ou pela desencarnação dos dois, né? Então, quando a gente tiver um pouquinho mais esclarecido, a gente vai poder saber identificar, mesmo durante o sono, né, ou já quando desencarnado, quais são os espíritos que a gente encontra no nosso dia a dia que estão encarnados e quais estão desencarnados, né? Mas, sempre, né, que a gente houver esse desencontro, daí seja durante o sono, ou seja pela desencarnação, pela morte do corpo dos dois, né, se os dois estiverem imbuídos do mesmo sentimento, da mesma sintonia, com certeza acabaremos todos nos reencontrando, né? Depende da forma como nós vamos buscar a nossa jornada espiritual. E essa busca depende muito da forma como nós fazemos a nossa jornada material, né? Sempre essa simultaneidade, sempre essas duas vidas, por assim dizer, espiritual e material, se chocando, né? E se entrelaçando ali para a nossa continuidade no mundo, né? Era isso que a gente tinha para passar, então, essa manhã. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e agora a gente vai, então, para a segunda parte, que são os passes presenciais. É possível que a gente teve alguma interrupção, porque a internet caiu bastante. É.